Que aqui chegou, e nós te pedimos agora, por Jesus, a proteção para aqueles que estão a caminho e aqueles, Senhor, que porventura estejam desanimados, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Também te pedimos que visite aqueles que estão doentes, aqueles que estão acamados, aqueles, ó Deus, que precisam da Tua visita nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Fica conosco, ajuda-nos a compreender melhor a Tua palavra. Amém. Podem se assentar. Como é bom, né? Como é bom estarmos aqui novamente. Agora, para nós iniciarmos a escola sabatina, vamos imaginar que você foi colocado no lugar de Deus para julgar uma pessoa. Como que você julgaria essa pessoa? Foi um ladrão. Ele foi julgado, ele foi condenado, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. O que você faria? O que você diria para essa pessoa? Alguém? Irmão José, se o irmão fosse colocado no lugar de Deus para julgar um ladrão que se arrependeu, o que o irmão falaria para essa pessoa? Vai e não peques mais. Quem mais? Ele está se sentindo ainda mal, ele está se sentindo condenado pelo mal que ele fez. E lá em Romanos 8:1, o que diz lá em Romanos 8:1? Que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando nós aceitamos a Cristo, e que muitas vezes é difícil, né? Às vezes a gente pratica algumas coisas que é complicado a gente imaginar assim, nossa, eu vou me ver livre disso. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor, é exatamente isso que Deus faz. Às vezes para a nossa mente é complicado a gente compreender que Ele esquece do nosso pecado. Por quê? Porque Ele é Deus soberano. E aí a gente fica imaginando, mas como Deus, Ele sendo soberano, Ele se esquece? E eu fico lembrando. E às vezes nós ficamos nos martirizando. Eu já conheci pessoas que dizem, não, mas eu não sinto. Mas não é questão de sentir, é questão de fé. Nós temos que tomar posse daquilo que Jesus fez por nós. A Bíblia fala que se a gente confessar
e se arrepender, Ele perdoa e joga no mar do esquecimento. Nós estamos aprendendo nesse trimestre como que a gente consegue interpretar as profecias. E a lição dessa semana vem falando lá o fundamento lá em Gênesis. Mas espera aí, Gênesis não é um livro profético. Por que eu tenho que voltar lá para Gênesis para entender Apocalipse e Daniel? Espera aí, Gênesis não é um livro profético, é um livro de história que conta o começo da nossa humanidade. Só que para entender os sacrifícios, os animais, o que acontece lá nas profecias, nós temos que voltar lá nos fundamentos, como que Deus usava para ensinar o seu povo. E é isso que a gente viu essa semana. Vamos agora assistir o Informativo Mundial das Missões, amém? E logo após, o grupo Exaltar Haiti vai estar louvando ao Senhor. Informativo Mundial das Missões. O único Deus vivo. Surashti foi criado em uma religião tradicional na Tailândia, mas em 1967 foi estudar na escola adventista. Na sua cidade não havia uma educação de qualidade, e por isso ele se matriculou na escola adventista de Bangkok. Surashti tinha prometido para si mesmo que somente estudaria e não aceitaria o cristianismo em sua vida. Mas já lá na escola, nas aulas de Bíblia, ele ficou surpreso ao ouvir as profecias do livro de Daniel. Surashti amava a história da civilização e como poderia a Bíblia prever tantos acontecimentos. Na mesma época, Israel havia vencido um conflito e Surashti se perguntou se aquele país era o mesmo Israel bíblico. Logo ele encontrou um livro histórico de um ateu que comprovava que o Israel bíblico era o mesmo dos dias atuais. Surashti começou a estudar melhor a Bíblia e percebeu que não podia se curvar a imagens de escultura. A religião de sua família fazia isso, e ele decidiu que precisava adorar o único Deus vivo. Surashti passou a estudar a Bíblia com a voz da profecia, que havia sido estabelecida no país pelas ofertas missionárias 6 anos antes. Ele acabou aceitando a Cristo completamente em sua vida e foi batizado, deixando seu pai furioso. Seu pai disse que ele se arrependeria de se tornar cristão, mas Surashti nunca se arrependeu. Depois de um tempo, Surashti decidiu estudar teologia e se tornou pastor na Tailândia. Ele foi líder de comunicação da Igreja Adventista no país por muitos anos e hoje é professor de teologia. Surashti leciona na Universidade Internacional Ásia-Pacífico, cujo campus na Tailândia foi construído com as nossas ofertas missionárias em 1988. Essa universidade tem ajudado a quebrar barreiras, já que a maioria das pessoas no país não é cristã. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre, nossas ofertas missionárias irão ajudar 4 projetos no sul do Pacífico. Sejamos ligados.
Depois da oração, nós vamos nos reunir nas nossas unidades para entendermos melhor o que Deus quer nos dizer, amém? Vamos colocar de pé e vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra e por entendermos, Senhor, mesmo que de forma talvez ainda superficial, esse amor tão grande que o Senhor tem pelos seres humanos. Somos fracos, somos pecadores, mas admitimos, Senhor, que nós aceitamos o Teu amor e aceitamos o perdão que foi nos deliberado na cruz do Calvário. Muito obrigado por essa oportunidade. Se porventura há algo em nosso coração que nós devemos aceitar o perdão de alguém, ou então pedir perdão para alguém, que o Senhor continue, através do Teu Espírito Santo, trabalhando em nosso coração e que realmente nós possamos viver a Tua palavra. É o que nós te pedimos, por Jesus. Amém. Vamos então nos reunir, amém? Os adolescentes, os jovens vão para as suas respectivas salas e os irmãos aqui da NAV também. Eu creio que todos já sabem, né, aonde são suas salas. Tendo alguma visita, vamos levar essa pessoa encaminhar essa pessoa até uma unidade. Amém?
Para você, você está sozinho aí. Você está fazendo conta que é quatro? Você está batizado? Batizado aqui. É, resolve comigo. Matriculou você aqui, beleza? Você? Josias dos Santos. Lopes dos Santos, né? Bom, tem o seu telefone, é o seu WhatsApp, é assim. Depois eu vou colocar os nomes desses que estão aqui. Eu vou falar dois estão lá fora. E um só vieram. O Nilton veio, o Fábio estava fora, o Antônio Alves não veio, o Gleison, Carolina. Neuza, Antônia, Josias, Josias Santos, Antônia. E aí, ó, chegou o nosso novo cartão, tá? Aí chegou o nosso novo cartão. Aí eu pedi para Neuza, coloca os nomes que estão aqui, meu. O cartão aqui, já que eu fiz tá? Coloca o nome e o telefone pessoal. Ok? Gente, tem muita gente que está falando. Não tem número. Tem muita gente. Como começa com você? O Fábio que está lá fora, né? O Fábio é sério, foi batizado recentemente, ele mora ali na TAP, na centro de acolhimento aqui, entendeu? Então e outros também, nós precisamos olhar para eles aí, deu o celular, né? A gente falou que ia fazer um grupo do WhatsApp da classe, não fizemos ainda, vamos fazer, né? Aí toda semana a gente ia mandar mensagem e tal. Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Né? Desanima não. Porque o nosso inimigo, ele faz de tudo para nos desanimar, não é verdade? Né? Ele faz de tudo. Ele quer. O que ele quer? Ele quer que a gente não seja tal. Então ele vai correr a nossa vida durante a semana, ele vai colocar empecilhos. Ele vai colocar amizade ruim, vai fazer com que a gente frequente ambientes ruins, vai trazer o nosso velho homem à tona, a nossa velha mulher, né? À tona também. Vai trazer vários obstáculos, entendeu? Para você tirar o Cristo do foco, você vai desfocar em Jesus, e aí você vai fazer um mundão, vai fazer as coisas que agradam a Satanás, não agrada a Deus. Acaba depois se esfriando na fé e o que acontece? Né? A perca está diferente. Então a gente não pode desfocar de Cristo. Qual que é a maneira? Eu falei para vocês, qual que é a maneira para vocês não desfocar de Jesus, ficar conectado com eles? Estudando a sua palavra todo dia. Então, quando você não tem o costume de estudar a Bíblia, você é mais fraco e acessível às tentações do inimigo. Agora, quando você estuda a palavra de Deus, quando você é uma pessoa recorrente, todo dia de manhã você prioriza a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, você ora, conversa com Deus, e só depois de tudo isso você sai do serviço, e você sai para tomar o seu lanche, para o seu dia a dia, aí sim você está fortalecido. E durante as tentações do dia você vai lembrar sempre daquilo que você estudou de manhã. E você sabe que Deus está com você. E Deus vai fazer você vencedor. Porque o Senhor já orou pedindo vitória aquele dia. Entendeu? Quando você ora todo dia de manhã, o
Senhor me dá vitória a todas as tentações e provações. E aí você termina, eu sempre termino minha oração de manhã com o Pai Nosso. Eu faço minha oração, minha prece espontânea, depois eu faço o Pai Nosso, entendeu? E aí eu saio pro dia a dia, para a luta do dia a dia. Mas eu não saio de casa de manhã enquanto não estudo a palavra, tá? É isso que nos fortalece, está na forte e na conexão que nós devemos persistir com Cristo Jesus, né? E aí no decorrer do dia vai ter várias oportunidades de você fazer isso com Deus, né? Sempre vai aparecer alguém que você vai poder falar do amor de Deus, testemunhar, falar do amor de Deus para pessoas. De repente nessa pessoa que seguida no seu dia a dia, aparece alguém que está interessado em Jesus, que quer fazer um estudo bíblico. Aí você já convida, você percebeu, você já convida para estudar a Bíblia, já convida para ver a igreja, já convida para o estudo bíblico, né? E assim por diante, você vai conquistando automaticamente as pessoas para Jesus. Por quê? Porque você está impregnado de Jesus desde a primeira hora da manhã. Entendeu? As pessoas percebem Jesus em você. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Não é porque você está andando com Jesus que você não vai sofrer uns problemas, né? Você não vai passar por turbulências, né? Passar por tribulação, passar por tempestades, você vai passar por tempestades, tá? A vida não é mansa e não é fácil para ninguém, tá? Não pensa que ser cristão é fácil, não, pelo contrário, quando você está com Jesus, é cristão, você entra no exército do general Emanuel, né? Você entra no exército de Deus e aí você vai ter que enfrentar um monte de situações complicadas, entendeu? Então não pense que agora eu sou cristão, que agora a vida virou um mar de rosas, você entra no exército de Deus e agora quem são seus inimigos? Os diabos, né? Daquele outro lado lá e Satanás. E aí vai fazer isso, entendeu? Entornar o caldo, como diz, né, Josias? Entornar o caldo. E aí nesse momento você tem que dar saber abafar toda a situação. Entendeu? Então, nosso estudo, a gente está fazendo no santuário. Você trouxe o santuário? Isso aqui? Trouxe, né? Nós vamos fazer o possível, eu estou tentando, lá na associação já não tem mais lições dessas coisas. Tá? Eu fui essa semana lá, infelizmente nós estamos perdendo a lição desse trimestre. Então, vamos ver se a gente consegue, nesse trimestre, a gente fazer a assinatura do próximo trimestre, para a gente não perder. Tá? Então, na hora de começar a campanha de assinatura, eu não sei como que eu faço lá na associação, eu vou perguntar para a associação, vocês podem trazer para nós aqueles panfletinhos, aqueles formulários para fazer essa assinatura, né? Para já o próximo trimestre, vai ter, né? O próximo trimestre, porque se a gente fica sem a lição, né? Tá? E essa lição, não sei se vocês estão acompanhando o Conectado 7, eu estou fazendo toda o estudo da lição, eu estou jogando no Conectado 7. Então o pessoal que eu estou mandando, que está assistindo o Conectado 7, está acompanhando a lição, né? Quem quiser acompanhar também, porque ninguém é obrigado, né? Conectados é uma coisa para o ministério pessoal meu e evangelístico público também. Então se a pessoa quiser, acompanhe conosco lá o estudo da lição, né? Mas a gente vai prosseguir até nós terminarmos o nosso estudo, tá bom? Será que eu consigo mais um desse aqui para deixar para o dia? Mais um dois. Acabou. O pessoal que veio eu vou fazer 10. E esse estudo nós vimos, né, gente? É maravilhoso, né? Você aprende bastante. Ele é um estudo específico sobre o caminho de Deus do santuário. Não, ele é tipo um estudo mesmo, semanal. Semanal. Então a gente vai, cada semana é um tema, né? A semana passada nós falamos na lição número, o fim do ministério de Cristo no santuário, não foi? Foi na página 40, né? Em diante. E aí não deu pra gente encerrar as últimas perguntas, não foi, gente? Foi página 40, né? Ficou só umas 3 questões aí finais, né? Sobre, aliás, 2 questões. Não, 3 mesmo. 1, 2, 3. Nós falamos logo depois do quadro, tem um quadrinho lá, nós falamos sobre aquela situação de Jacó, né? Que estava sendo ameaçado por Esaú, e aí durante a noite ele ficou em oração, e aquela situação mostrava muito bem que era o tempo de angústia, né?
É o tempo de angústia que todos nós vamos passar no final dos tempos, da grande tribulação, o tempo de angústia de Jacó, né? E aí ele lutou com Cristo, e Cristo deu perdão para ele. Então, porque Jacó não tinha certeza de que ele tinha sido perdoado, né? É a mesma situação do povo que vai passar pela angústia de Jacó, né? Está na página 42, tá? 42. Pela angústia de Jacó, no tempo do fim, porque o povo não sabe se realmente o seu nome está escrito no livro da vida, né? O povo de Deus está aqui na terra, passando pela grande tribulação, está caindo as pragas, a perseguição, né? Todo mundo está fugindo para lá e para cá, alguns estão presos, outros estão no meio aí do mar, sei lá, para algum lugar, né? No meio das montanhas, fugindo. E o pessoal está angustiado porque não sabe se o seu nome está escrito no livro da vida. Então está passando pelo tempo da angústia de Jacó, né? Então essa história de Jacó, e também o santuário também tem a ver com isso. Porque o santuário é um lugar onde o povo de Israel conseguiu o perdão de Deus, né? Com a matança do cordeiro, lembra que teve cordeiro no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, né? Aliás, do bode, né? Não era cordeiro, o bode. Tinha um bode que era o bode de Azazel, ia para o deserto, e tinha um bode que era sacrificado. E aquele bode que era sacrificado era uma representação de Cristo Jesus, que morreria por nós e daria para todos nós o perdão. Ou seja, nós estamos sendo escritos no livro da vida. Então, nos dias modernos, quando Cristo morreu lá na cruz, né, que Ele é o cordeiro que busca o pecado do mundo, e através do seu sacrifício e da sua ressurreição nos está garantida a vida eterna, né? E agora nós precisamos só ter um relacionamento de aprendizado com Ele, guardar a sua lei, aprender a viver uma vida cristã. Nosso nome também será escrito no livro da vida. Mas para isso nós precisamos de quê? Antes de nosso nome ser escrito no livro da vida, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem porém não for batizado, lá já diz que está condenado, já está condenado. É o texto de Marcos, né? Marcos capítulo 16, né? Quem for batizado na nação, não for batizado, ou seja, não passou pela devida transformação, não aceitou Cristo, não de verdade, assumiu Jesus publicamente para si próprio. Porque o ato do batismo, gente, é um ato de você confessar diante de Deus, diante de todo o universo, que você é filho de Deus e pertence ao exército do príncipe Emanuel e pertence a Deus. Você está no exército de Deus. Entendeu? Então você está declarando também para o inimigo, o dragão e seus soldados, né, seus adversários, né, os nossos adversários, que você está no exército de Deus. Entendeu? Você agora é de Deus. Você é um soldado no exército de Deus. Então esse é um ato do batismo. O batismo é uma inscrição verdadeira no exército do Cristo Emanuel. Uma inscrição verdadeira que você agora é de Deus e povo, e ninguém casca. Entendeu? O inimigo não tem nada a fazer sobre você, a não ser que você debande, né? Tem aquele soldado que demanda, né? Tem soldados que saem. Tem soldado, né? Muito bom. Mas se você permanecer firme no exército de Deus, né? Aí a pergunta número 6, nós falamos na pergunta número 6, o desfecho da história, né? Que festa era celebrada em Israel após o dia da expiação? Vocês lembram que festa era essa? Nós já falamos sobre ela, lembra? Levítico capítulo 23, de 33 a 36. Que festa é essa? Levítico é o terceiro livro da Bíblia, né? Logo depois dele é Levítico. Tá? Levítico lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, aliás, verso 23. Capítulo 23. Levítico 23. Vamos lá, uma festa aí lá. 33 a 35. Aí começou aí? Ninguém? Então vamos ler para vocês. Gente, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Ah, tu está escondida. Cadê a sua Bíblia, meu Deus? Seu cristão pé. Traz a Bíblia. A outra ainda está com a Bíblia no celular. Hoje está tudo só tão moderno. Levítico 23, 33 a 36. O Senhor também disse a Moisés: Era o seguinte, comece a celebrar a festa das cabanas no 15º dia do 7º mês. Essa
vê que o povo, Deus vai crescer, né? Deu uma hora de festa, uma festa de 7 dias, e era a festa das cabanas. Sabe o que significa isso? Eles tinham que construir essas cabanas. Como no deserto, eles viram cabanas, né, que eram as tendas, né? Também chamado de tabernáculos, festa dos tabernáculos, eram pequenas tendas, né? E cabanas, né? Quem já construiu cabana quando era criança aqui? Como é que a gente falava quando era criança? Quando a gente construía aquelas cabanas, como é que a gente fazia? Falando que era? As casinhas que a gente fazia o quê? Eu lembro que a gente fazia no quintal, a gente fazia a gente pegava aquelas folhas de coqueiro, e fazia umas cabaninhas mesmo, entendeu? E a gente ficava ali, aí a gente pegava aquelas galinhas, lembra aquelas plantinhas que tinha assim, amarelinha, que a gente chamava que era galinha, né? Que ia fazer bichinhos, né? Também fazia os bichinhos de massa, pegava lama, né? Fazia aquelas massinhas, entendeu? E aí fingia que era comida, disse que aí dava comida pro outro. E a criança, para eles, os brincadeiros, então fingia que era tão bom para a criança. Então, da casa da manhã, grande, goiabeira, no bairro Areão. A gente mudou do lado do Areão e mora para cá. Tem espaço para colocar uma mangueira. Então, é enorme. Então a gente fazia as cabaninhas. E aí tinha a festa das cabanas do povo de Israel. A festa das cabanas, eles faziam as cabanas mesmo. Quando depois que eles saíram do deserto, agora moravam agora nas cidades, então tem esses 12 dias de expressão, né? Já aí, seja bem-vindo. Faziam a festa das cabanas. 7 dias de festa. Era festa mesmo. Não era para trabalhar, não, no dia de festa. Agora, eu acho que tinha convencido se eles ganhavam dinheiro assim. Né? O pessoal que vendia cabanas, o pessoal que vendia lanche, sempre tem comerciante. Em todo lugar que você vai, né? Tem uma festa, tem comerciante ali, não tem não? Eu acho que mas eles, naquela festa das cabanas, era para comemorar, para eles lembrarem que Deus tinha providenciado para eles o quê? O perdão. E que o nome deles, o povo de Israel, estava escrito aqui nos livros celestiais, lá no santuário celestial. Entendeu? Então a festa era essa festa aí. Aqui o comentário diz assim: como vimos na lição 5, a festa do tabernáculo era celebrada entre os dias 15 e 22 do 7º mês, ou seja, do mês de Tisri. Era uma celebração de gratidão, pelo menos por 2 motivos. Primeiro motivo, a safra do fim do ano fora recolhida, garantindo a subsistência de todos. E o segundo motivo, o perdão dos pecados havia sido assegurado no dia da expiação. Então todo mundo ali estava rico, né? Todo mundo ali tinha comido, né? Todo mundo ali tinha uma boa colheita. Quem não tinha uma boa colheita se aproveitava daqueles que tinham uma boa colheita também para ajudar, porque eles se ajudavam percebendo que o povo era bastante solidário um com o outro, né? Como irmãos, famílias, povo de Israel. E durante os 7 dias da festa, o povo devia habitar em tendas para se lembrar de sua peregrinação no deserto. Além disso, acendiam-se 4 grandes candelabros no átrio do templo. Esses candelabros representavam a coluna de fogo que iluminou e aqueceu os israelitas por 40 anos em sua jornada. Com imensa alegria cantavam salmos, né? E ao som de instrumentos musicais. Gente, eles não só cantavam salmos, eles dançavam também. Até hoje o povo é muito dançarino, né? Nós, adventistas, não temos tempo de dançar, a não ser quando a gente faz social, né? No sábado à noite. Você já dançou social no sábado à noite? Tem que vir no sábado à noite quando o Cleiton resolveu novamente fazer social aqui no CPA. Então, assim, é social, né? Os jovens, eu queria falar jovem, né, gente? Mas eu sou jovem ainda, estou com 62 anos também sou jovem. O Cleiton deve estar com 60 e pouco também, mas ele é jovem. José deve estar com 70, beirando por aí, né? Então, mas nós somos jovens. Somos jovens, meu você é jovem, né? Ou você já é jovem, então. É jovem, mesmo que a gente chegue aos 100 anos, nós somos jovens, né? Velho é aquele que está ali em cima de uma cama que não já foi, né? Tá passando. Fazer nada. Todos somos jovens. Querem envelhecer a gente. É bullying, né? Quando os jovens chegam
chegar pra você e falar, você é velho, você está fazendo bullying comigo, né? Tem que chegar assim e falar, você está fazendo bullying comigo? Aí você já pode até fazer uma representação jurídica para a pessoa. Hoje em dia está tudo assim, né? Uma representação jurídica. Qual era o significado tipológico da festa de Carnaval? Tem um tipo, né? Então, esses 7 dias de festa ali representava alguma coisa. O que é? Apocalipse 7, 9 a 10. Agora vamos lá no Novo Testamento, no último livro. Apocalipse 7, verso 9 a 10. Quem achar comigo pode ler. Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 10. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro. Usavam vestes brancas e falavam e gritavam com grandes vozes: a salvação vem do nosso Deus que está sentado no trono. Olha, que lindo, né? E representava essa festa? Esses 7 dias. Representando que a festa que vai acontecer no céu. Então nós vamos ter festa do tabernáculo no céu? Sim. A festa das cabanas? Sim. Né? Todos nós estaremos reunidos e ali estará o Israel de Deus em todos os tempos. Os ressuscitados e os vivos que serão transformados e levados para o céu. Imagina uma grande multidão, todo mundo com palmas nas mãos, todo mundo vestido de branco. O que é palma? Uma flor, tá? Dando uma flor chamada palma, bonita assim, uma flor que é branca, né? Branca. Não é palma, que é palma, mas é palma da flor, não é não, é o palma da flor. Com palmas nas mãos, né? E com essas palmas a gente vai estar gritando e louvando a Deus nessa festa dos tabernáculos. Isso é uma grande festa. E aqui ele fala assim, de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, diante de Cristo, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e a gente vai cantar ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Gente, eu não sei qual é a melodia dessa letra aqui, mas a gente vai estar repetindo essa aqui numa melodia de cântico, né? Certamente vai ter um ensaio lá, né? Vai ter o exaltar lá do céu que vai ensinar o povo, né? Não, vai ter os caras lá que vão ensinar nós, que estão usando Jesus, olha que Jesus é o maestro, né? E a gente vai estar afiadíssimo nessa melodia, cantando e tal. E aí João viu com essa visão dos salmos ao céu, no Apocalipse. Ele falou, olha, e aí ele lembrou, né, da festa dos tabernáculos, né? Então isso aqui é uma tipologia, a festa dos tabernáculos é uma tipologia dessa festa que vai acontecer no céu. Então no céu vai ter festa? Vai, né? A gente vai estar adorando Deus no sábado, sim, né? Terá muita festa no céu, porque a gente pensa que no céu a gente vai ficar lá de cima de uma nuvem, né? Uma roupinha de branca, canzinha, né? Com umas cabelinhas de carabinho, tocando umas liras, tocando umas arquinhas assim. É assim que vai ser o céu? Não, gente. O céu vai ser completamente muito mais glorioso do que nós vemos aqui. Lá o céu é igualzinho à terra. Sabia que tem rio, tem árvores, tem pássaros, tem animais, tem tudo. E o céu vai ser onde? A terra será renovada, como era no princípio, no Éden. Lembra que Deus criou o Éden perfeito? Então, Deus vai renovar, vai voltar a ser o Éden. Agora o Éden restaurado. E a cidade santa, que está lá no céu agora, onde Jesus está intercedendo por nós, dentro da cidade santa, vai descer para onde? Para a terra. A capital da terra vai ser a Nova Jerusalém. Falando de Jerusalém, que é onde? Jerusalém, então a cidade santa vai estar aqui. E aqui é o planeta todo, vai ser o paraíso. Agora o Éden é o planeta todo. Imagina a terra toda no paraíso, todos os continentes. E aí vai ter pessoas de todas as nações, pessoas que falavam outras línguas. Agora a gente vai ter todo mundo só. Não vai falar mais inglês, francês, japonês, português, não. Vai ser a língua, vai todo mundo vai se compreender. Lá eu vou ser vizinho do cara que era africano, do cara que era americano, do cara que era alemão, do cara que era japonês, nós seremos vizinhos, né? Não haverá mais pobre nem rico, porque todo mundo vai ser rico, né? Alguém vai ter necessidade de comprar uma Maserati, de comprar uma Lamborghini, de comprar uma Ferrari? Não, porque a gente vai ter raças para voar. Se eu vou poder voar.
família 1, 2, não. Lá nós queremos o quê? Moraremos em mansões, todos nós temos nossa casa, nossa mansão, nossa riqueza, né? Não vai precisar mais ser trabalhar para conseguir conquistar uma mansão. Teve o fato, né? Então, a fato grande, eterna, né? O diácono é muito bom. Meu aluno e meu amigo. Sou exemplo de vida, era exemplo de guerreiro. Sim, estou ouvindo você. Então a festa dos tabernáculos apontava para o tempo da volta de Jesus e da restauração de todas as coisas. Isaías disse que nessa nova criação os remidos terão alegria eterna e eles se reunirão alegremente a cada sábado para adorar a Deus. Isaías 66, 12. João deu vislumbres daquela gloriosa e feliz reunião quando descreveu os remidos celebrando com palmas nas mãos, cantando louvores e desfrutando a ceia das bodas do cordeiro. Olha, você vai comer lá. Quer dizer, lá algum fica só olhando para a cara do outro e vai se alimentar assim? Não, a gente vai ter festa e vamos comer na festa das bodas do cordeiro. Ellen White teve uma visão, está escrito no livro Primeiros Escritos, né? Hoje chama-se Visões do Céu, que ela vê uma grande mesa, assim, uma mesa enorme, essa mesa. E nessa mesa posta estava tudo quanto é tipo de fruta que existe e que não existe mais. Imagina o Olivaldo numa mesa assim. É um pouco de né? Então vai ter. Imagina Cleiton lá, Cleiton se conhece comigo. Cleiton não engorda nada. É mesmo? Então, imagina para lá, nessa festa. Agora é hora da uva, né? Agora é hora da. Não conhece. Nunca viu. Aqui mesmo é só comparar lá na cidade lá de Gigante, já se impressionou lá tinha outro tamanho de uma laranja, só que hoje não existe mais. Né? Pois é. Né? A gente não faz ideia, a gente como é maravilhoso esse lugar que deu essa preparação. E vai ser uma festa das que é boda do cordeiro. Boda do cordeiro, quando eu é o casamento de Deus com a sua igreja. Conosco. Quem que é a noiva da igreja? Nós, a igreja. Então é a festa nossa. Entendeu? Nós com Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Então você acha que Jesus não vai estar feliz lá, alegre, sorrindo, abraçando todo mundo? Imagina você poder abraçar Jesus. Eu tenho certeza que Jesus ele é maluco. Tipo assim, alegre. Eu nunca vi Jesus feliz. Só que eu sou muito pecador assim, mas a maioria quando eu estou dizendo Jesus está alegre também. Jesus é alegre, eles movem alegre. Tanto é que ele é alegre, que ele atraía as crianças que vinham de longe trazer flores para ele, sabia? As crianças vinham de longe correndo para fazer flores. Mas se ele fosse carrancudo, você acha que ele era para criança? Então ele é um jovem sorridente, feliz. Isso incentiva a gente a ser sorridente feliz, porque você carrancudo, você não atrai ninguém para crescer. Felicidade. Até às vezes você vai estar atrás de uma coisa com outros espíritos. Não, pai, está cantando muito sorriso. Canta, porque você está louvando a Deus. Certo? Que promessa maravilhosa Jesus fez em João 14, de 1 a 3. Ah, esse Deus tem certeza que tem de lavador aqui que sabe que isso aqui é bom. Qual é a promessa que Jesus fez? João 14, de 1 a 3. Não se curte? Na casa de meu pai, o que é que sabe o que uma coisa? Na casa de meu pai há muitos quartos. E tem outra coisa. Na casa de meu pai há muitas mansões. Estou aqui, né? Morando ali na comunidade, né? Agora vou morar numa mansão. Humilde lá, vou morar numa mansão. Entendeu? Nas moradas que o Senhor preparou para o Senhor. Imagina se essa morada é feita. Você acha que Jesus vai fazer uma coisinha assim?
tremenda ideias que ele tem. Ele é super arquiteto, super projetista, designer. Eu não faço ideia como o apóstolo Paulo fala assim, você consegue ver tanta coisa. Quando a gente entrar na nossa nossa casa deve estar aqui. Tem uma realidade tão linda que você. Então compensa passar por um pouquinho de sofrimento aqui, de dor, né? Porque muitos de nós vão morrer com muita dor, eu sei, né? Vai sofrer um pouquinho, mas compensa, então muita firme, né? Ah, a mulher me abandonou, não abandonou, e aí, eu vim morrer, porque eu deprimido, vou me matar. Não, vou deixar ela cuidar da vida dela. Entendeu? Ah, meu filho me abandonou, minha filha me abandonou. Não, agora eu vou cair na depressão. Não, você é filho de Deus. Entendeu? Não pensa passar por sofrimento aqui, porque nós vamos ganhar coisa lá por isso. Entendeu? Deus está prometendo, você começa com Deus. Não se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vindo. Mas como é, virei outra vez. Para que onde eu estiver, e vos levarei a mim mesmo. Para que onde eu estiver, Jesus falou, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós vamos ficar na presença do Senhor, lá para que Jesus vai estar lá. O céu vai ser maravilhoso porque Jesus vai estar lá. O céu, o paraíso, aqui a terra, ele fala céu, o paraíso ali. Vai ser maravilhoso porque Jesus estará aqui conosco. Como a gente assistiu ontem, né? Ele habitará no meio de nós. Nós habitaremos com ele, estará conosco o tempo todo, vai ter felicidade. E ao lado de Jesus, só há felicidade. Né? Os discípulos ficavam irradiantes, né? Quando Jesus foi curioso, eles ficaram há 40 dias lá chorosos, sofrendo porque eles sentiam saudade de Jesus. Até que eles oraram lá, receberam o Espírito Santo, aí que eu entendi que eles estavam falando, né? 3 anos e meio, imagina 3 anos com Jesus, né? Você tem esse privilégio. E lá não vai ser só 3 anos e meio com Jesus, vai ser para sempre nós estaremos com ele, ele estará conosco. A Bíblia afirma que a volta de Jesus será pessoal, visível, audível, com grande majestade e glória. E com ele estará a comitiva de todos os anjos do céu, tocando suas trombetas em um cortejo majestoso. E por isso que Apocalipse 1:7 declara que todo olho o verá. De modo algum, a segunda vinda de Cristo será secreta ou espiritual, como afirmam algumas pessoas. Pelo contrário, será marcada por sons e imagens nunca vistos pela humanidade. Nesse grande dia, Cristo levará os salvos para o céu e os ímpios serão mortos. Não haverá uma nova oportunidade de salvação para os ímpios. Mateus 25, 31 a 46, Apocalipse 22, 5, Então, gente, que a gente não põe na besteira de ficar escolhendo do lado dos ímpios. Sai do meu lugar, porque é aqui que nós vamos concluindo, meus queridos. Aí nós terminamos esse estudo aqui. Semana que vem a gente vai chegar no juízo final, tá? Concluindo. Quando o tempo da graça terminar, os seres humanos não poderão mais se arrepender. As oportunidades de salvação podem terminar de 3 formas. Primeiro, na morte. Segundo, ao pecar contra o Espírito Santo, né, Mateus 12, 12, Hebreus 10, 26, 27. E terceiro, quando o tempo de graça cessar para todos, no momento que Jesus deixar o santuário celestial e não tiver mais um intervalo. Então, quando é que terminará o tempo de graça? Quando Jesus sair lá no santuário celestial. Aí terminou. Quem continua é justo, continua injusto, né? Isso é na justiça. Quem é surdo, continua surdo. Quem é pecador, continua pecador. Não tem mais salvação. Né? Nós não sabemos quando o tempo de graça vai terminar. A gente sabe que vai terminar quando vai cair as pragas. A gente não sabe também quando vai cair as pragas. A gente não sabe ainda quando receberemos o Espírito Santo. Nós estamos buscando o Espírito Santo todo dia, né? Senhor, me manda o seu Espírito, Senhor, me perdoa, Senhor, me purifica, Senhor, me purifica, né? E Deus não sabe. A gente sabe quando é que a gente está recebendo o Espírito Santo, quanto a gente está recebendo o Espírito Santo. Ele não faz ideia. Ele não faz ideia no céu. Quando a gente vai ver quantas pessoas estão no reino dos céus, graças a uma palavra que nós falamos.
né? Graças ao nosso testemunho aqui. Por isso que é importante todo dia você falar de Deus, porque as pessoas muito trabalho do serviço, lá no meio da contabilidade, lá no meio da guerra que vai acontecer lá no serviço, porque tem guerra, né? Tem guerra, não. Umas empresas aí tem guerra, tem. Mas quando você fala uma palavra de ânimo para as pessoas, quando você perdoa, quando você fala de perdão, quando você ensina o perdão, quando você abraça, mesmo quando você sabe que tem déficit de você, que sofre, você abraça ele, você amigo dele, não, nunca pagando mal com mal, nunca, jamais, paga o mal com bem. Se a pessoa fez mal para você, não, faz uma coisa de bom para ela, olhe por ela, se aproxima dela, entendeu? Então, mesmo no meio da guerra, nós estamos aqui recebendo a produção e estamos tendo influência das pessoas. Quantas pessoas nós vamos fazer por causa da nossa influência? Nós estamos sabendo. Quando você faz um vídeo, né? Quando você fala uma coisa ali na rede social, quantas pessoas nós estamos influenciando para levar? E sempre nos esqueça, convida para a igreja. Convida para. Fala da sua igreja. Eu sou uma igreja. Ah, você quer 3, 2. Venha para a nossa igreja, está tendo um pouco de programação. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de falar isso. E com o tempo você vai ver o resultado disso aqui. Lança o teu pão sobre as águas, o nosso pão, que é Jesus, o Evangelho, lança o teu pão sobre as águas, sim, as pessoas. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muito dia, ou acharás. Quer dizer, você está com retorno, você está pregando a palavra, um dia vai ter retorno dessa palavra do Evangelho. Entendeu? Então não nos desanimemos de fazermos a vontade de Deus. Então é isso aí. Aqui faz um apelo na palavra de Deus para todos nós. Se hoje ouvir a sua voz, não engrossar o vosso coração. Aí tem uma decisão aqui. Vamos ver junto aí? Eu vou falar isso assim. Quem está aí? Acompanha comigo. Enquanto Jesus está no santuário, desejo entregar minha vida a Ele e suplicar a Deus por perdão e salvação. Amém? Enquanto ele está no santuário, vamos todo dia pedir perdão. Todo dia eu tenho que falar. Sabe o que eu faço quando estou no chuveiro? Eu falo, Senhor, esse aqui é mais um batismo. O batismo passava que está pedindo sobre o batismo. Me perdoe os pecados de hoje. Os pecados que eu sei que foram pecados, os pecados que eu não sei que foram pecados, né? Os pecados que Jesus fez sem saber, né? Os pensamentos que vieram na nossa mente, às vezes você comentou, ou, né? Peça assim, me perdoa, se eu fiz alguma coisa que desagradou com o Santo Espírito, desagradou a ti, me perdoa, e me lava com essa água, né? Novamente, o batismo, todo isso. Faça isso, você vai ver que sua vida vai ser bem mais. Tá bom? Deus abençoe. Eu estava fazendo aqui. É daqui. Gente, eu fiz o caderninho. A gente começou agora no primeiro. Não, é como se fosse a chamada. A conclusão daquele santuário. Vamos fazer a chamada de Para contar sobre a gente sabe, às vezes de lugar tem, se você faltar, você pode fazer um vídeo para você ver o que aconteceu. Aqui tem o telefone de todo mundo, vou começar a ligar. Só o Fábio que passou o telefone dele ali. É porque vai chegar no celular e quando chegar aqui no Nós temos então 6 alunos. Quantos estudaram a Bíblia diariamente? Quando a gente fala assim, por exemplo, aqui tem muitos que falam, olha, eu tenho uma visão, não estou conseguindo. Mas lembra quando a gente faz estudo bíblico? Que não é, lá em Apocalipse fala nem aventurado aquele que lê, mas aquele que ouve. Então, a gente sabe que o Fábio estuda ouvindo, não é nada. Não ouvindo. Tem o rádio dele, tem o pendrive dele, e quem tem problemas também de visão, também tem que fazer isso. Todo mundo tem acesso à internet, igual o Orivaldo falou. Nós temos
sua sala Sim. e a gente postar a escola sabatina para eles, Sim. o estudo da lição. Sim. Você pode fazer um vídeo para que eles assistam, Sim. para que eles ouçam. Sim. Tá bom? Uhum. Pode ser? Pode ser. Vocês aceitam? Sim. E aí fica mais fácil, tá bom? Que aí, eu não consigo ler. Mas vocês conseguem ouvir, né? É. Consegue, quando o irmão tá falando, explicando, fica mais fácil de entender, né, Antônio? Aí a oração. Vai, vamos orar. Não tem nada. Porque não precisa demorar coisa nenhuma. Lembra dos estudos que a gente fazia? E aí você falou assim, eu esqueço. Eu já expliquei, pra gente lembrar as coisas que a gente aprende, o Espírito Santo ajuda a gente a lembrar na hora que a gente precisa. A gente não fica lembrando os versículos 24 horas, mas a hora que a gente precisa, o Espírito Santo ajuda a gente a lembrar exatamente daquilo que a gente precisa. Verdade. E já aconteceu com você várias vezes. Em momentos de perigo, em momentos que você está passando por dificuldade, Deus fez você lembrar. Entendeu? Precisa estar. Então assim, quem que foi que estudou diariamente? Tem alguém aqui que participa do pequeno grupo? Acho que a Thaís participa, né, Thaís? Do pequeno grupo. Você está no pequeno grupo aqui do irmão José? A Antônia, acho que não está aí. Você participa, irmão, de algum pequeno grupo? Não? A gente está fazendo. Vamos entrar lá no pequeno grupo nosso. A gente já tem um pequeno grupo. Precisa ver os pequenos grupos mais próximos É no rock. Eu tenho que ver o mais próximo da sua casa. para a gente poder participar. O mais próximo da sua casa. Onde você está morando? Aqui, no CP4? Nós temos uma reunião fora da igreja uma vez na semana, na casa de algum irmão. Lá a gente canta, a gente se reúne, a gente come também. Bom. Pra Isso gente é bom. poder depois se reunir na igreja. Às vezes lá você se encontra com os irmãos que às vezes você não tem, porque a gente está na igreja, às vezes não dá tempo de você falar com todo mundo, né? Mas no pequeno, eles são no pequeno grupo, porque aí lá nós somos menos e aí lá a gente tem mais intimidade com todos os irmãos, tá bom? Pequeno grupo nos aproxima mais um do outro, né? A gente torna muito mais amigos. Vai ver os pequenos grupos que ficam mais próximos e a gente encaminha vocês para poder participar. Aí a maioria das vezes os pequenos grupos aqui da igreja se reúnem na quinta-feira à noite, tá? E aí para vocês também poderem participar. Quando realizaram alguma atividade missionária, a atividade missionária é compartilhar de Jesus, orei de Jesus para alguém, entreguei um livro, um folhetim, isso é atividade. Mandei um vídeo. Mandei um vídeo. Hoje em dia eu preciso sempre lembrar disso, porque hoje em dia na parte da tecnologia isso acontece muito. A gente manda uma mensagem, lembrei, manda um vídeo, isso é atividade missionária, tá? Isso conta como atividade missionária. Quantos fizeram? Não sei qual fez, você fez, Deus? Você fez, Antônia? Então são 1, 2, 3, 4, você fez aí. O pastor da TAP é o Fábio. Alguém trouxe a oferta da unidade? Não temos hoje? Ih, esqueci em casa. Cadê a carteira, Paulo? Esqueci a carteira em casa. Esqueci. Mas depois eu boto no Serve em mim. Tá. O Orivaldo hoje falou pouco. O Orivaldo falou pouco. Vocês também precisam apresentar as coisas para ele, tá? Sobre a lição. Pode colocar ele na parede, perguntar, porque ele sabe
Ele sabe responder. Se eu não souber responder, eu estudo lá na semana que vem. Ele sabe responder, tá? Isso é ele que tá fazendo agora, ele responde a semana que vem, tá? Se eu não tiver a resposta hoje, eu estudo um pouquinho mais. Aí Orivaldo, como você estudou e você já terminou com eles, a gente vai até 10 e 15. Você desce um spoiler da lição que o pessoal estudou essa semana. Porque como eles estudaram uma outra, fala um pouquinho da lição dessa semana para eles. essa lição dessa semana, o pessoal falou, eu acho que é a mesma coisa que nós falamos hoje, né? Sobre a questão da festa, da salvação, né? E falar um pouquinho daquele amor de Cristo, o Cordeiro de Deus que tinha pecado no mundo, né? Então foi tudo que falou na lição da semana foi a respeito de Jesus Cristo ser o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, né? E isso ele fez por amor. Aí ilustra a lição lá, lembra de Abraão? Deus falou para Abraão, levaram o seu filho Isaac para o Monte Moriá e levaram o seu único filho para ser sacrificado lá no Monte Moriá. Lembra dessa história? Então, Abraão levou Isaac lá para o Monte Moriá, né? Caminho lá. E aí Isaac estava levando o fogo e levando a lenha. Aí Isaac olhou para Abraão e falou, pai, aqui está o fogo e está a lenha para o sacrifício. Mas cadê o cordeiro? O cordeiro para o sacrifício. Ele não sabia que ele ia ser. Ele perguntou para o pai. Aí sabe o que Abraão respondeu? O Senhor proverá o cordeiro. Atenção, senhores professores. O Senhor proverá o 5 cordeiro. minutos cada término Que da foi lição. justamente na hora que ele ia sacrificando Isaac, Deus providenciou o cordeiro ou não providenciou? Deus impediu que ele sacrificasse o menino. E Deus falou, olha, você não teve mais amor ao menino que a mim. Você não te negaste a entregar o teu único filho, né? E Deus providenciou o cordeiro. Tinha um cordeiro ali que estava preso ali num arbusto, e aquele cordeiro que Deus providenciou, revelou que estava aqui, o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Foi a primeira vez que a palavra amor foi mencionada, foi ali em Gênesis capítulo 22. Deus fala para Abraão, não me negaste por amor o teu único filho. Por amor, ele diz a palavra amor, né? Amor em hebraico, né? Então, ali foi mencionada a palavra amor. Então Deus faz tudo por nós e deu o seu filho por nós por um único motivo: amor. O plano da redenção é a demonstração do caráter de Deus para a humanidade. O caráter de amor. Deus nos ama. Deus ama a todos. Quando Cristo morre na cruz, ele morre para salvar a todos. Bons, maus, heterossexuais, homossexuais, homens, mulheres, crianças, pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas pobres, pessoas ricas, né? Todas as classes sociais, pessoas doentes, não doentes, pessoas sadias, pessoas não sadias, entendeu? Ele morre para salvar a todos, para salvar a todos. Então a graça de Deus é estendida a todo mundo. Então o amor, é o plano da redenção. Então qual que é a glória de Deus? A glória de Deus é ele ser bonitão, é ele ser dono do universo, o criador, não. A glória de Deus é o amor. Qual que é o poder de Deus? O amor. A glória, ele vence Satanás, que é violento, que é cheio de guerra, não sei o quê, que quer matar, quer destruir com o quê? Com amor. Como é que é a vitória de Deus contra Satanás? Então é por amor que tudo vai ser feito e tudo foi feito. Inclusive termina o último texto lá do livro do Grande Conflito falando sobre. Deixa eu ler até esse texto aqui, que é o último texto do livro do Grande Conflito. Eu acho que está bem aqui, ó. Desde o menor átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Assim termina o grande conflito. A coisa inanimada, primeiro o menor dos átomos, as coisas mais grandiosas, declara para todos nós que Deus é amor. Essa é a glória de Deus, o amor. Então a lição dessa semana, resumidamente, foi isso aí. Falou sobre isso aí. Tá? E que a representação do cordeiro lá, né, que estava preso no arbusto, também a representação do cordeiro que foi morto para salvar a Adão e Eva no jardim do Éden, é Cristo Jesus, tá? E esse sacrifício foi feito para nós. É isso aí, tá? Deus abençoe você, uma boa semana. Amém.
terminamos, né, mais um estudo da lição. A gente vê ali, eu fico ali atrás olhando os irmãos todos concentrados, né, e tirando as suas dúvidas. Estava aqui falando para o pessoal que são os irmãos aqui que estão tendo um estudo paralelo. Falei para eles assim: olha, perguntem, não saiam daqui sem dúvidas. Ponto, olha só, ninguém prestou atenção no que eu falei errado. Ninguém prestou atenção que eu falei errado. Olha lá, tem até olhando assim: o que você falou errado? Eu falei: não saiam daqui. Eu falei sem dúvida. E ninguém prestou atenção. Todo mundo na sua cabeça, verdade. É com dúvidas. Ninguém saiu daqui com dúvidas. E aí o Orivaldo falou assim: olha, se eu não souber, na próxima semana eu trago a resposta. E essa é a posição de todo professor. Ele não é obrigado a saber tudo, porque de vez em quando a gente levanta umas questões, né? Mas na próxima semana ele estuda e traz a resposta. E essa semana a gente viu sobre o amor maravilhoso de Deus, de Gênesis. A gente conseguiu entender as alusões, o porquê de cada símbolo que Deus colocou para nos ensinar. Deus estava lidando com pessoas adultas, mas como se elas fossem crianças. É assim que Deus faz. Deus usa figuras, alusões, para poder nos ensinar, para que a gente entenda o real sentido do que nós estamos vivendo nesse tempo. Amém? Para terminarmos então a escola sabatina, o grupo Exaltar e Jim vai novamente louvar ao Senhor, amém? Convido eles aqui para louvar a Deus. E assim que eles estiverem terminando, vamos nos colocar de pé e vamos orar para o final da escola sabatina. Preparado pra mim.
Ti, rendermos ao Teu amor, à Tua graça, à Tua bondade, e que sejamos transformados pelo Teu Espírito Santo. E que agora, Senhor, que o Senhor esteja movendo os nossos corações para também essa segunda hora. Que estejamos, Senhor, ligados, ó Pai, a tudo aquilo que o Teu Espírito Santo deseja ministrar ao nosso coração. Que saiamos daqui cheios para também impactar a vida de outras pessoas. Nós nos entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer a todos, também lembrando que no próximo sábado o nosso culto de adoração começa às 8h45. Amém?